Meus irmãos, nós louvamos ao Senhor pelo privilégio que temos e a responsabilidade também de trazer a palavra do Senhor. E eu gostaria de convidá-los a abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 21, para lermos o texto sagrado e fazermos a exposição do mesmo. Lucas 21, a partir do verso de número 7, e vamos até o 19. Lucas 21, 7 ao 19. Eu estou orando para que possamos assim iniciar a próxima série de sermões. Provavelmente será no livro de Esther, se essa for a vontade do Senhor para isso. Mas eu suspendi o começo dela hoje por causa de tudo que nós estamos enfrentando como população mundial. Nossos irmãos ucranianos estão sofrendo. E os púlpitos também precisam ecoar a voz do Senhor nesses momentos de grande calamidade. Então é por isso que eu hoje tratarei sobre o tema que Deus está cuidando. Deus cuida do seu povo. Nós precisamos, de novo, reiterar essa verdade, precisamos ouvi-la e precisamos ter a certeza bíblica disso, meus irmãos. Então é por isso que eu não começo hoje a nova série, e suspendi por causa do que nós estamos enfrentando. A palavra do Senhor diz assim: perguntaram-me, mestre, sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome com vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Isso vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, e que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até vossos pais, por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações, meus irmãos. Nós estamos sendo, nesses dias, assaltados mais uma vez por notícias de guerras. Mais uma vez. Nem acabamos de sair de uma pandemia global, nem ainda estamos com tudo resolvido sobre essa questão. Ainda enfrentamos resquício dela, sobretudo não só na parte física, mas também na parte econômica. A carestia assola o mundo,
fazendo estruturas financeiras colapsarem e nosso orçamento ser achatado. Nós estamos vendo isso. Nosso poder de compra diminuiu. E nós não estávamos nem ainda totalmente resolvidos de tudo isso, ainda estamos enfrentando todas essas coisas. E aí estoura-se a guerra na Ucrânia, provocada pela Rússia. Meus irmãos, eu não sou especialista em história de guerra, eu sou teólogo. E eu não vou me ater a isso. Mas que isso cria impacto no nosso mundo, cria. Cada um de nós estamos sendo bombardeados com notícias de todos os lados. Famílias que estão sendo destruídas. A contabilidade dos refugiados é na casa de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas deixaram o seu país para se refugiar em algum lugar que seja mais seguro. Outros tantos que não conseguiram sair estão debaixo de pontes, estão em canais subterrâneos de metrô, fazendo verdadeiros banks para se proteger de bombardeios. Você pode imaginar o que é isso? Isso nos causa tristeza, isso nos causa revolta. Cada um de nós teremos uma notícia dessa guerra para dizer, cada um de nós teremos uma história que vimos. Como aquele pai que tirou a sua família da fronteira, colocou ela na Polônia e voltou. E alguém disse, como é que você faz isso? Ele disse, somente pelo desejo e o sentimento de que meu país seja livre. Mas é um massacre. É 120 mil contra 20, aproximadamente. O poder bélico da outra nação é destruidor, é avassalador. O repórter fez essa pergunta a ele, e ele disse, mas nós vamos vencer, porque a verdade sempre vence a mentira. Nós não podemos olhar para essas coisas e dizer que está tudo bem. Nós não podemos ficar bem. É impossível a nós. Se temos um pouquinho de sensibilidade e empatia com a história do outro, não dá para ficar bem. Não dá para estarmos aqui, gostosamente, ar-condicionados ligados, uma temperatura lá fora de no mínimo 32, 34 graus. Mas a gente aqui num conforto tremendo. E saber que nesse momento nossos irmãos ucranianos, pelo menos eles, não podem cultuar no seu país. Não pode abrir as suas igrejas para cultuar tranquilamente. Não dá. Para mim não dá. Eu tenho certeza que para você também. Não dá para a gente ver todas essas coisas e pensar o que de fato está acontecendo conosco. Qual é a resposta bíblica que nós temos que dar a nós mesmos nesses momentos? Qual é a resposta que vem da parte do Senhor para nós? Será, meu Deus, que não é muito sofrimento? O mundo inteiro agora, depois de uma pandemia, nem acabou, recentemente agora enfrentando guerra de novo. Isso vai atingir a gente? Vai. Preço de comida provavelmente subirá. Os fertilizantes russos serão encarecidos. A Europa entrará num colapso financeiro? Vai. Vai atingir o mundo? Vai. Fiquem tranquilos que essa guerra tem efeitos globais. Isso já é ponto pacífico. De novo, outro problema desse tamanho. Já não bastasse a pandemia. E o que a gente vai fazer? Está apertando. Aí alguns profetas de plantão dizem assim, é que o rei Jesus está à porta. O fim está chegando. Claro, cada dia que passa o fim se aproxima, é lógico. Mas só que o texto que acabamos de ler diz que diante dessa todas essas coisas, ainda o Senhor diz assim, e também chegou a hora, não os sigais, verso 9. Quando ouvires falar de guerra, rumores de guerra, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Aí os profetas de plantão dizendo, não, é amanhã que ele está vindo. Será? Se ele mesmo disse que quando vocês ouvirem isso, não é o fim ainda. Então o que tem para nós na palavra do Senhor no meio de um contexto como esse?
O que nós deveríamos fazer? Em que deveríamos pensar? O que nos consola? Não temos a sensação que parece que Deus está perdendo um pouco da mão nesse mundo? Será que o Senhor não está perdendo o controle? Será que Ele tem tudo realmente debaixo de sua poderosa mão? Será? Será que não está demais, não? Tudo bem. Eu já sei, pastor, é consequência dos nossos pecados, eu sei disso, tá? Mas não está um pouco demais? Será que não tem uma intervenção para que essa bondade do Senhor fique mais clara, não? Será que Ele não vai perdendo a qualificação, a característica de um Deus bom, não? Tenho certeza que essas perguntas nos assolam nesses momentos. Elas vêm à nossa cabeça. Espera aí, não está demais. Tá, tudo bem, consequência do pecado, beleza. Mas Ele não é bom? Ele não pode refrear o mal? Por que Ele não refreia? O que está acontecendo? Louvado seja o Senhor, porque nós temos as Escrituras. E as Escrituras podem nos acalmar nesses momentos. O Senhor pensou em tudo e deixou tudo nas Escrituras para que tivéssemos todas as respostas para qualquer angústia da nossa alma e para qualquer aflição, meus irmãos. Louvado seja o Senhor por isso. Deus tem cuidado de nós e nós vamos ver isso. Nos aproximando agora do texto, o Senhor fez um sermão que a gente considera um sermão profético. Esse é profético. A gente fala muito de palavra de profecia, profético e tal, mas esse é. Porque tudo que Jesus vai dizer que vai acontecer a partir de então, não está acontecendo quando Ele abre a boca para dizer. É muito bom agora os profetas de plantão dizer assim, olha, vai ter uma crise mundial que vem aí. Claro, eles estão vendo guerra, viu? Pandemia é fácil. É fácil dizer isso. Agora, todas as palavras que saíram da boca de Jesus nesse sermão profético era impossível à luz de qualquer perspectiva da humanidade daquela época. Não há condição disso acontecer. Ele está louco, esse profeta Jesus está louco. Ele não sabe o que está dizendo, porque ele está dizendo tudo ao contrário que o mundo hoje está insistindo. Veja se não é assim, meus irmãos. É o sermão profético, ele tem 4 partes, e eu vou apenas me deter à primeira parte. Ele tem a primeira parte que fala das calamidades, é o que a gente vai expor, que acontece entre a vinda de Jesus e a sua volta. Esse período de tempo é as calamidades que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo nesse ponto da história. É esse ponto que eu vou expor, porque é o que nos interessa agora, no ponto da história. Depois, a segunda parte do sermão profético de Jesus é a queda de Jerusalém, que vai do verso 20 ao 24. Depois ele fala do retorno em glória do Senhor Jesus, no verso 25 ao 28. E depois ele exorta, no final do sermão, sobre a vigilância que nós deveríamos ter. Estavam prontos, vigilantes, porque a qualquer hora o Filho do Homem virá. Então vamos nos ater a este primeiro aspecto do sermão profético de Jesus. Mas antes, eu queria dizer como é que essa história começa, né? Jesus está ali, sentado, observando o templo. E uma viúva vai lá, uma pobre viúva vai lá e entrega tudo que ela tem. E ele está olhando aquilo. Alguém passa e diz assim, falavam alguns a respeito, verso 5, do templo, como estava ornado, e belas pedras, e de dádivas. Ou seja, Jesus está vendo aquela senhora depositar a última moeda que ela tinha no templo, no gasofilácio. E os outros ao redor dizendo assim, eita, como esse templo é bonito, viu? Olha, esse negócio aqui é lindo, hein? Olha que estrutura maravilhosa, olha que altar belíssimo, olha que parede linda. Aí Jesus aproveita o ensejo e diz assim, então disse Jesus, veja essas coisas, está vendo como está bonito aqui o templo? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Começou aí as palavras impossíveis de Jesus. Como assim? Destruição do templo? Como? Se a gente está debaixo do controle de Roma. E Roma domina o mundo. Não é possível ter destruição desse templo. Não, esse homem está louco. Nós estamos na Pax Romana. Tudo está, como diz os jovens, tudo está dominado por Roma, está tudo dominado.
não tem nada fora de controle, está tudo em paz, tudo tranquilo. Como é que agora vai ter uma destruição do templo? Esse homem é louco. Tanto é que a colocação de Jesus ela é tão imprópria que os caras ficam agitados e vai lá até ele. Perguntaram-lhe, então. Veja, a pergunta de quem ficou perturbado, perplexo, não é? E ele chega para Jesus e diz assim, mestre, quando é então que se sucederá isso? Porque, na minha perspectiva, mestre, isso é impossível de acontecer. Então, faça o favor, explique isso melhor. Como é que esse templo vai ser derrubado? Ele está em Jerusalém, sob o governo romano, o mundo está dominado por Roma. Como é que isso aqui cai? Explique. E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para acontecer, mestre? Dá algum sinal, sabe por quê? Porque nós não temos sinal nenhum disso. Nós precisamos ler o texto nessa perspectiva. Quem está perguntando está dizendo assim, eu não estou entendendo o que esse homem está dizendo. Como é que esse tempo vai cair? Então faz o seguinte, já que o senhor sabe que vai cair, então diga quando é os sinais que isso vai acontecer, porque não dá para a gente prever uma coisa dessa. Aí Jesus começa o seu sermão profético aqui. Respondeu-lhe ele, veja que ele não vai responder diretamente a pergunta que estava sendo feita a respeito do templo. Ele só vai falar lá do templo de Jerusalém a partir do verso 20. Ele aproveita o ensejo e fala da sermão escatológico, a doutrina das últimas coisas, apontando para o fim de tudo. Jesus não responde diretamente a pergunta, ele vai responder na sequência do desenvolver do seu sermão. Aí ele começa assim, meus irmãos, vejam só. Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Primeira coisa, quem está ouvindo isso, que é um público que estava falando a respeito do templo, olha para essa profecia de Jesus, quais são as características, é isso que nós vamos tratar hoje, sobre as características desse período, depois nós vamos ver que Deus realmente cuida de nós, isso é consolo para a nossa vida, meus irmãos. Então, quais são as características do período que vai? Da vinda de Jesus até a sua volta. Primeira característica, falsos profetas que vêm no nome do Senhor. Veja, quem está ouvindo aquilo diz assim, esse cara é muito pretensioso. Quem é esse homem? Não é aquele cara, não é de Nazaré? Peraí, por que quem vai falar no nome dele? Por que tem que falar no nome dele? Ele se acha demais. Claro, os discípulos sabem quem ele é, mas eu estou falando daquelas pessoas que estavam no templo. Vai vir no nome dele, se dizendo que é ele. Ninguém está entendendo isso. Isso é sermão profético. Não há ambiente para que isso aconteça naquele momento. Jesus está dizendo, vai acontecer. Quando ele morre, o que é que acontece? Chove de falsos profetas, e até hoje chove de falsos profetas que falam em nome do Senhor Jesus. Depois que Jesus morre e é ressurreto, começou muitos falsos profetas. Os apóstolos tiveram que tratar com eles, se lembram? Se lembra que os apóstolos tiveram que tratar com falsos profetas? João enfrentou o docetismo. Paulo enfrentou homens que teve que resistir na face por causa da questão da falsa profecia, do falso ensino, de falsos mestres. Então veja, Jesus está dizendo assim, a característica desse tempo, a primeira delas, falsos profetas. E o que é que nós temos até hoje? O último mais famoso entre nós foi o famoso Henri Cristo, né? Se lembra dele, não? Que chegou aqui no Brasil e dizendo que tinha recebido uma revelação de Deus, que ele era Cristo reencarnado, enfim, um monte de baboseira. Então, o que a gente vê com tudo isso, meus irmãos? Por que a gente está lembrando disso? Porque está se cumprindo o que o Senhor Jesus disse. Muitos virão do meu nome. Segunda característica, e aí é o que nós estamos vivendo, verso 9. Quando ouvires falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas um fim não será logo. Segunda característica, guerras e rumores de guerras. Meus irmãos, na perspectiva de Jesus, isso é impossível acontecer.
O Império Romano até hoje é um dos maiores impérios que já foram constituídos no mundo. É considerado o maior império civil do mundo. Jesus estava no Império Romano. Guerras no Império Romano? Não, a não ser que Roma vai lutar contra quem? Só se for contra ela mesma. Não tem ninguém para Roma lutar. Está todos os povos daquela época subjugados. Como é que esse homem abre a boca e diz que vai ter guerra? Como é que esse homem abre a boca e diz assim, olha, vai acontecer guerras? Aonde? Que Roma domina tudo? Em que lugar? E o que é que nós estamos vivendo? Meus irmãos, depois que Jesus disse isso, é interessante pensar nisso, pastor Cabelo, porque depois que Jesus disse isso, o mundo não parou de ter guerra. Não parou. Ah, pastor, mas a gente está falando só de 2 guerras mundiais. Sim, você está falando de guerra mundial. Mas guerra civil, revoluções, rumores de guerra, depois que Jesus disse essas palavras, depois que ele morreu e ressuscitou, nunca mais o mundo experimentou a verdadeira paz que só tem no Senhor Jesus. A não ser as pessoas, mas estou falando do mundo de forma geral, nunca mais ficou livre de guerras e rumores de guerra. Nunca mais. E você, pastor, esses rumores de guerra, você sabia que o rumor de guerra é tão ruim, tão destruidor quanto a guerra? Sabia disso? Nós vivemos rumores de guerra. Você lembra da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética naquela época? Você viu o que acontecia sem ninguém atirar, sem ninguém dar um tiro de fuzil? O que acontecia na economia desses 2 blocos? Você se lembra o que acontecia com a vida daquelas pessoas naquele momento? Só o rumor, só dizer assim, olha, se você der o primeiro tiro, eu também. Meus irmãos, desde que Jesus abriu a sua boca e disse isso, não tem um dia na face da terra, depois que ele foi assunto aos céus, que não temos guerras ou rumores de guerra. Não tem um dia. Não tem um dia. Terceira característica: fome, pestes, tsunamis e pandemias. Está aqui, ó. Verso 10. Então lhes disse, levantar-se a nação contra a nação e reino contra reino. Isso aqui ainda pertence à guerra. Mas agora 11. Haverá grandes terremotos. Até hoje existe. E continua existindo. Tem até a cessão dos tremores de terra em algumas partes do globo, né? Eles já esperam. A época do ano que vai ter o furacão, que vai ter o terremoto, que vai ter o tsunami. Sempre tem. Tem lugares que até hoje eles já sabem, já está começando a sessão de furacão, já vai começar o tremor. Tem lugares que é assim até hoje. Então veja, há grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Veja. Essa terceira característica também era impossível nos dias de Jesus. Fome, o Império Romano era muito rico. Ele explorava as pessoas, claro, existia pobre, mas não porque não tivesse algum tipo de recurso que pudesse ser disponibilizado para esses pobres, não, às vezes por opressão, aí é diferente. Mas condições, peste, ninguém sabe de um grande peste no Império Romano, até hoje, assim os estudiosos não, pelo menos os comentaristas não evidenciaram nenhuma peste. Tsunamis e pandemias, terremotos, também não. Então, era impossível naquela época que Jesus estava vivendo, alguém pensar na possibilidade de um cenário como esse. E, por fim, a quarta característica, perseguição dos seus discípulos. Veja, verso 12, 13 e 16, 17. 12. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós. Antes que aconteça tudo isso, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa de meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Deixa eu pensar aqui com você um pouquinho. Raciocina comigo. Jesus está dizendo essas palavras. Ok. A igreja estava sendo perseguida nessa época, que Jesus diz essa palavra? Não, você tem que dizer que não.
ela ainda está sendo implantada. Na verdade, ela está sendo ainda anunciada pelo próprio Cristo, com os seus discípulos. Quando é que começa a perseguição? Foi Jesus morrer. Pedro teve que fazer o quê? Pedro teve que fazer, não. Pedro fez o quê? Negou o Senhor 3 vezes, não foi? Por quê? Começou a perseguição. No dia da morte de Jesus, no dia. De lá para cá, o povo de Deus é perseguido o tempo todo, todos os dias, meus irmãos. Todos os dias, o tempo inteiro. E sabe o que é pior? É o que está no verso 16 e 17. E sereis entregues até por quem? Por vossos pais. Pais entregar filhos, pai e mãe entregar filhos, sim, vocês serão entregues pelos vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Meus irmãos, o Senhor está anunciando tudo que vai acontecer entre a sua primeira vinda e a sua segunda. O Senhor está dizendo tudo, deixando claro para nós. E é verdadeiramente isso que acontece conosco. Nós somos hoje perseguidos até pelos dentro da nossa casa, pelos nossos familiares, pela própria nossa igreja, muitas vezes, que não compreende. A gente não se compreende, não se relaciona bem, muitas vezes somos perseguidos até aqui dentro. Agora, por que eu estou dizendo tudo isso? Para deixar você triste? Não, para deixar você esperançoso. Porque se tudo que se cumpriu até agora que eu disse para vocês, foi verdadeiro do sermão profético de Jesus, e tudo se cumpriu, tudo que ele dirá para frente se cumprirá. E louvado seja Deus por isso. Então eu estou destacando, dando ênfase nessas coisas ruins, para que quando chegar na boa, a gente tenha a mesma certeza. Tenha a mesma certeza. Algumas lições para nós, a partir desse primeiro bloco, essa primeira característica. Primeiro, nós não teremos paz neste mundo. Não teremos. Arrefecendo um problema e surgindo outro. É isso que está acontecendo. Acabando a pandemia, vem guerra. Acabou a guerra da Síria, é outro. E vai. Nós estamos falando de paz mundial. Agora, a paz que excede todo entendimento, aquela que habita conosco, é Jesus que nos dá, e a gente pode ter essa tranquilidade, mesmo que o mundo esteja pegando fogo, nós estaremos em paz com o nosso Senhor. Mas eu estou falando de ausência de problema, não. Este mundo está em queda, então nós não teremos paz aqui. Você não queira viver tranquilo aqui, você não queira achar que aqui é o seu céu, é o seu paraíso, não. Deus não lhe disse isso, o Senhor não lhe prometeu isso, o Senhor não lhe profetizou isso. Você que quer armar uma tenda e ficar aqui, você que quer viver para sempre. Não, o Senhor disse aqui não é aqui, vocês não são daqui, vocês são forasteiros aqui, e vocês não ficarão aqui. Porque esse mundo jaz no maligno. Ele jaz no maligno. Segundo, lição. São sinais que nos encaminham para o fim, mas não é agora. Não vá vender tudo e ficar esperando o Senhor, como fizeram os crentes de Tessalonicenses, principalmente na segunda carta. Ficar esperando o Senhor voltar. Não cruze os braços e diga, já que Ele está vindo, eu não vou fazer mais nada. Não cruze os braços e diga assim, já que Ele está vindo, vocês se lembram da exposição de Tessalonicenses. A gente vivendo Cristo enquanto esperamos a sua volta. Enquanto esperamos a sua volta. Vivendo com Ele, fazendo planos, projetos, querendo a melhora desse mundo, sim, querendo a evangelização, sim, claro, planos, projetos e tudo. Mas não esqueça que é necessário que essas coisas aconteçam para quê? Para demonstrar nossa fragilidade e demonstrar quanto nós necessitamos de redenção. Você já imaginou um mundo todo tranquilo, né, pastor Camilo? O mundo todo tranquilo, todo em paz. Você queria sair daqui? Tudo que você tem, tudo que você imaginar, você pode ter. Toda a sua tranquilidade.
Aí você vai dizer, eu estou muito bem aqui, eu não careço de redenção. Então, a necessidade de redenção é exposta a gente por causa dessas calamidades. A necessidade de nós sermos resgatados pelo nosso Salvador, porque nós temos essa miséria no nosso mundo, meus irmãos. Então, o fato dessas coisas estarem acontecendo conosco implica para nós a necessidade de nosso Redentor. E louvado seja Deus, Ele vive, Ele reina e Ele está cuidando do seu povo. Estamos em guerra, estamos. Passando por uma pandemia ainda com muitos resquícios dela. Aliás, consequências catastróficas dessa pandemia estão acontecendo, Agora começamos uma guerra, sim. Podemos ter a iminência de uma guerra mundial, sim. Dependendo dos posicionamentos das nações, sim. Mas independente disso, para que tudo isso? Para que tudo isso? Será que Deus perdeu a mão? Será que Deus deixou de ser bondoso? Não. Para mostrar para mim e para você a necessidade da nossa redenção. Não é que Deus perdeu a mão. Não é que Deus gosta de ver isso. Não é que Deus deixou de ser bondoso. Não. Ele está mostrando com o outdoor dele, grande. Olha para lá. Olha para lá. Para a Ucrânia. Vocês estão vendo que vocês precisam de redenção? Está vendo que vocês não são super desenvolvidos, coisíssima nenhuma? Vocês agem como tolos. Vocês agem como os bichos. Vocês dão tiro um no outro sem nem conhecer a pessoa. Vocês são animais. Deus está esfregando na nossa cara o nosso pecado, meus irmãos. 2022, era da tecnologia, do avanço, e os homens vivendo como cães. Deus não perdeu a mão, não. Deus não perdeu o controle, pelo contrário, Ele disse que essas coisas iam acontecer antes dela acontecer. Sabe para quê? Para mostrar a necessidade de nossa redenção. Nós precisamos ser redimidos, meus irmãos, porque nós somos esse monstro, essa coisa, a caricatura horrível que o pecado fez com a gente. De matarmos uns aos outros sem nem nos conhecermos, sem nem saber o nome. Por causa de geopolítica. Quero saber se a geopolítica vai devolver a quantidade de soldados para suas famílias que já morreram, civis que já morreram. Vai devolver a casa daqueles 1 milhão que são refugiados. Quero saber que geopolítica é essa. Geopolítica que está assistindo um massacre. O que nós estamos vendo é um massacre. A primeira coisa que se extingue na guerra é a verdade. Ninguém sabe de número oficial. É mentira, estão mentindo para nós. A gente confia em alguns profissionais que estão indo lá, que vão lá e cobrem e filmam com o seu próprio celular, e aí a gente consegue ter um pouquinho da ideia do que está acontecendo. Estão mentindo, está tendo um massacre, é 120 mil contra 20. É um massacre. Porque Deus acha isso bonito? Não, para dizer a vocês, olha o resultado da queda de vocês aí, ó. Olha aí a rebelião contra mim, o que é que pode Deus, ó. Olha aí, ó. Olha aí, vai olhando aí. O que vocês se tornaram? Vai vendo que vocês, o monstro que vocês se tornaram, vão vendo aí? Vão vendo a capacidade que vocês têm? Vão vendo a capacidade que vocês têm? Agora, eu vou redimir vocês. Eu vou salvar vocês. Porque eu cuido do meu povo. Onde é que está isso, pastor? Veja, continue a sequência no verso 14. Assentai-vos, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder. Nesses dias difíceis, nessas perseguições, fiquem tranquilos. Aí vem o nosso consolo. Louvado seja Deus por isso. Primeiro consolo, Ele estará conosco, nos dando sabedoria. Veja o verso 14. Assentai-vos, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Vocês serão perseguidos? Serão, mas eu estarei com vocês. Eu darei boca a vocês, eu darei sabedoria para vocês abrirem a boca e falar. Para vocês testemunharem de mim nesses dias. Para na hora que o país estiver dessa maneira, o mundo estiver dessa situação, vocês abrirem a boca e dizer, aí existe esperança. Existe redenção.
Para que quando vocês estiverem sendo perseguidos, não fique tremendo não. Está diante das autoridades. Eles vão perguntar a vocês se vocês darão a razão da fé de vocês. Vocês se lembram de um caso que aconteceu assim, bem próximo daqui? Se lembra dos apóstolos? Foram levados ao Sinédrio, né? Eles tiveram boca e sabedoria ou não? Tiveram tanto que um dos sábios da época, Gamaliel, dizendo o seguinte: olha, deixa esses caras aí. Porque se for de Deus o que eles estão dizendo, não tem homem no mundo que pare, meu irmão. Tem homem no mundo que pare. O sábio Gamaliel percebeu a sabedoria dos apóstolos. Disse assim: olha, deixe ele em paz. Se não for de Deus, perecerá. Agora, se for de Deus, vocês aqui de Sinédrio, não tem no mundo que pare isso aí. E pararam. A Revolução Apostólica acontece até hoje. Nós somos fruto da Revolução Apostólica. Nós somos fruto da Revolução Apostólica. Até o dia de hoje. Por isso que nós somos igreja universal e apostólica. Jesus está cumprindo o que ele disse. Ele está cumprindo. E ele cumpre, para nosso consolo, ele nos dará boca e sabedoria. Segundo consolo, verso 18. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Pastor, eu não entendo como é que Jesus diz assim no verso 17. Verso 16 e 17. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Isso não é uma contradição, pastor? Espera aí. O texto imediatamente anterior, no verso 16, diz que matarão a gente. E no 18, está dizendo claramente que não se perderá um só fio de cabelo. Não estou entendendo. Nós vamos se perder ou não vamos? Não vamos morrer ou não vamos? A perspectiva da qual Jesus está falando aqui, meus irmãos, é no seguinte sentido: que só matarão, como só cairá um fio da nossa cabeça, se for debaixo de sua permissão, do seu controle. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim: olha, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Claro, obviamente, porque senão não existia careca, ok? Não é? Não existia aqueles que já estão ficando que nem eu, sem telhado aqui um pouco. Então, quer dizer, é claro que não vai cair. Vai cair fio da nossa cabeça? Vai. Vai ter problema? Vai. Agora, todas essas coisas estão debaixo de quê? Do controle dele. Só morre quem ele quiser. Só cai o fio da cabeça de quem ele quiser. Porque tudo está no seu absoluto controle. Eis aí que vem o tema da nossa mensagem. Deus cuida do seu povo, meus irmãos. Até no micro detalhe, um fiozinho milimétrico de cabelo. Ele sabe, ele conhece, ele sabe quantos tem. Ele sabe a quantidade de cada fio da nossa cabeça. Por quê? Porque ele cuida de nós nos seus mínimos detalhes. Preciosos detalhes. E por fim, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Veja, se vocês perseverarem, se vocês derem testemunho, ficarem firmes, mesmo diante dessas guerras, esses rumores de guerra, pandemia, peste, enfim, tudo que tem acontecido conosco, se nós ficarmos firmes nele, ganharemos a nossa alma. Veja, a ideia aqui não é que a salvação está condicionada àquilo que nós fazemos. Não. Mas a ilustração, era essa palavra que eu queria dizer. A ilustração de que nós estamos salvos, ela é vista na nossa perseverança. Entenda. Eu já expliquei para vocês, vocês estão cansados de saber disso.
Não é na nossa perseverança por nós mesmos, por nossas próprias obras, que alcançamos a nossa salvação. Não, mas a perseverança é uma evidência, uma ilustração de que nós recebemos o Espírito de Deus e vamos perseverar, e é nessa perseverança que a gente ganhará a nossa alma. Então o Senhor está dizendo o quê? Qual o consolo que vem disso, pastor? É que Ele nos ajudará a perseverar. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós ficamos cansados, entristecidos, dizendo, não dá mais, eu estou querendo desistir. Acontece isso comigo, acontece com você, acontece com todos. Isso é normal, em certo sentido, por causa da nossa queda. Agora, o que a gente não pode fazer é desistir, é não perseverar. É com ânimo, desânimo, tentar dar o passo que a gente consegue com a perna. Mas dar o passo. Não deixar de dar o passo. O problema é esse. Às vezes posso dar meio passo hoje, pastor. Dê meio passo, meu irmão. Eu não posso dar passo nenhum, mas fica onde você está. Não dê passos para trás. Para que amanhã você possa dar mais um passo e perseverar e continuar um dia de cada vez. A seu dia basta o seu próprio mal, diz o Senhor Jesus. Muito bem. Diante disso, quero destacar algumas coisas para encerrarmos. Diante do exposto, o que fazer, pastor? Primeiro, não julgue a Deus, por favor. Você não sabe o que Deus está fazendo. Eu não sei. Eu sei que Ele está mostrando para nós a vileza do nosso pecado, isso eu posso dizer. Ele está mostrando para nós o quanto nós necessitamos ser salvos, isso eu posso dizer. Mas não fique aí dizendo, Deus deixou de ser bom, uma miséria dessa que está no mundo. Pelo amor de Deus, que Deus é esse? Perdeu o controle? Perdeu o controle? Não julgue a Deus, você não sabe o que Deus está fazendo. Não julgue as vítimas, por favor. Não aponte para a Ucrânia ou qualquer outra região de guerra e diga assim, eles merecem, estão tudo idólatras. Não faça isso. Idolatria, você quer falar de idolatria? Então o primeiro país que tinha que ser exterminado do mundo chama-se Brasil. Falando de idolatria, o Brasil teria que ser exterminado. Não julgue as vítimas, por favor. Se eu e você não estamos em guerra, por misericórdia de Deus. É misericórdia. Nossos irmãos estão lá orando, na neve, de joelhos, você vira a foto, está lá orando, intercedendo. Agora também eles estão experimentando o consolo maravilhoso que vem do Senhor, porque quanto mais forem perseguidos, mais a certeza da redenção vocês têm. Nossos irmãos estão experimentando perseguição e a fé deles está ficando viva, fortalecida. Podem matar o corpo deles, mas eles estarão com o Senhor. Eles estão sendo abençoados com o batismo do sofrimento, como dizia John Piper. É bênção quando nós estamos perseguidos, sendo perseguidos. Bem-aventurados sois quando por causa do meu nome vós seres perseguidos. Bem-aventurados sois, felizes vocês são. Porque é grande o vosso galardão no céu, diz Mateus capítulo 5, verso 11 e 12. Não julgue nossos irmãos, oremos por eles, para que eles encontrem força para dar o testemunho certo nesse momento que eles estão vivendo, onde é que eles estejam, para que eles lutem pela nação deles. Mas não diga que eles merecem, bem feito, não, por favor, não façamos isso. Se compadeça de todos, ajude. Pastor, não sei o que eu faço. Ore, ore, ore. Ore pelas autoridades, ore para que tenhamos um pouquinho de senso nesse mundo caído. Alguém tem um bom senso. Porque o que eu vi até agora são sanções para lá, sanção para cá, e o povo morrendo. Sanção para lá, papapá. Mas não pode entrar porque é da Terceira Guerra Mundial. Tá bom, ok. Então vamos deixar a Ucrânia se acabar. Parabéns. Isso, ótimo. Mas tem geopolítica. Legal. 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 Geopolítica. É assim que a gente trata as mortes. Gente,
Eu sei que é complexo a situação que nós estamos vivendo, é muito complexa. Eu não quero ser aqui reducionista. Eu não quero ser aqui apenas uma pessoa que não entende nada e está dando a sua opinião. Não, mas eu quero dizer para vocês que a gente tem que se compadecer. É preciso compaixão daquela situação. É preciso interceder muito por aquilo, para aquilo que acabe logo. Quarto, e para a gente encerrar, vá para casa hoje, refletindo sobre, eu e você deveríamos ir para casa hoje, refletindo sobre duas coisas. Primeiro, a brutalidade do nosso pecado. Reflita sobre a vileza do nosso pecado, do meu e do seu. Veja onde nós podemos chegar. Veja até que ponto nós chegamos. Veja até que ponto nós chegamos. Mas depois que você refletir bastante sobre isso, veja também o tamanho da redenção que nós temos. E louvado seja o Senhor que cuida do seu povo, meus irmãos. Quanto maior nós enxergarmos a vileza do nosso pecado, maior será o tamanho da nossa redenção. Quanto mais que a gente entenda a miséria que nós somos, mais compreensão teremos da grandeza da salvação que o Senhor fez conosco. Ninguém poderia nos tirar, ninguém poderia nos salvar de nós mesmos, ninguém pode levar o homem de si mesmo e das suas pecaminosidades, somente o Senhor, nosso Deus. E Ele disse que nós faríamos isso, ganharíamos a nossa alma na nossa perseverança. Então, persevere com o Senhor. Não desista. Não diga, Deus perdeu o controle. Não diga, Ele está com controle. Ele está tanto com controle que antes dessas coisas acontecerem, Ele profetizou dizendo, vai acontecer tudo isso. Fiquem firmes. Está chegando. Não é o fim ainda, mas está chegando. Fiquem firmes. Não é para a gente esmorecer agora. Agora, com aqueles cacos que nós temos, com aquela expressão que nós estamos vivendo, conheço a realidade de todos os irmãos aqui, sei que os irmãos estão lutando. E eu oro para que Deus continue abençoando vocês. Mas não desista, não desista, não desista. Eu sei da luta de cada um de vocês. Eu sei da minha, eu sei da de vocês. Não desista não, meu irmão. Desista não, o Senhor nosso Deus é poderoso. Poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está cuidando de nós. E nossa emoção é porque sabemos que Ele está cuidando de nós. Que bom ter essa certeza. Que bom saber disso. Descanse nisso, persevere, lute, vá em frente. Não desista, eu sei da luta. Com o pastor a gente sofre com vocês, e mesmo distante, mesmo sabendo. Eu sei que a pressão da carestia está grande, está alta. Eu sei da dificuldade, sou pai de família, sei da dificuldade que está de tocar uma família hoje, eu sei de tudo. Eu sou que nem vocês, eu vivo toda essa pressão que vocês vivem. Mas não desistamos, o Senhor disse que isso ia acontecer. E nós estamos com Ele. E vamos até o fim. Porque Ele é conosco. O Senhor Deus nos ajude e nos abençoe.